Oi, vamos aí a mais uma questão, Banca OCP, né? A OCP, prova de 2018, TRT, primeira região, nível superior. Então vamos aí a nossa questão em relação às funções do que. Então aí, o que tem duas principais funções, pronome relativo e conjunção integrante, legal? Não deixe de estudar as funções do que. Considere o seguinte trecho ou excerto e assinale a alternativa correta. Então ele deu aí os trechos, né? Nós temos aí alguns Qs destacados. Vamos lá, letra A. Em que nos diz? Nós temos aí o que? Substitui a expressão a indústria do espírito. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Essa fórmula vai na contracorrente do que propõe a indústria do espírito no século XXI. Que nos diz. Quem é que nos diz, gente? Quem nos diz aqui é a indústria do espírito do século XXI que nos diz alguma coisa. Então, o que está retomando o substantivo a indústria. Ficou bem claro? Ele é um elemento de coesão. O que é elemento de coesão? É quando uma palavra retoma a outra, substitui a outra, ou seja, faz referência a ela, né, à palavra. Certo aí? Letra A, em regra, correto. Letra B, em que não há felicidade, o que substitui o verbo diz? Vamos lá, que nos diz que não há felicidade. Note esse que mais escurinho aqui. Grave uma coisa, nos diz isso. Quando você troca o que pelo isso, ele é uma conjunção integrante. Logo, ele não pode substituir nada, ele completa um termo. O que aqui, conjunção integrante, ele está completando o verbo. Note que na letra B, pessoal, está falando que não há nada, esse que está substituindo o verbo. Não, ele completa o verbo porque ele é uma conjunção integrante. Agora, o que anterior está retomando o substantivo indústria. Aí já é um pronome relativo. Então, grave a dica. Quando o que é um pronome relativo, ele substitui algum termo. Quando o que ele é conjunção integrante, eu consigo substituí-lo mentalmente pelo pronome isso. Nos diz isso. E aí você não precisa continuar a frase. A letra B está errada. Na letra C, em maior do que, o que pode ser substituído por qual? Então vamos ver lá. Não há felicidade maior do qual essa, não, aí não tem lógica. A expressão maior do que é uma expressão fixa, legal? Então nada de falar maior do qual, certinho? Não há possibilidade ali, certo? Então muito cuidado. Ali é uma expressão comparativa, ele é maior do que o pai. Então muito cuidado, que ali é uma expressão comparativa. Letra D, em que sai de dentro de si, o que substitui a palavra fórmula. Então nós temos aqui, ó, olha só aqui, ó, que sai de dentro de si. Então vamos ler aqui. Que nos diz que não há felicidade maior do que essa que sai. Quem é que sai? O essa. Legal? O que está retomando o substantivo essa, que acaba consequentemente retomando a felicidade. Não há felicidade maior do que essa felicidade. Está escondida aqui a palavra, isso é chamado de elipse, legal? Está omitindo um termo. Essa felicidade que sai de dentro de nós, de dentro de si. Nesse caso, o que é um pronome relativo, retomando quem, gente? Essa, e não retomando a palavra fórmula. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Então, temos o que? Pronome relativo, retomando o pronome substantivo essa. E na letra E, a fim de evitar a repetição de que, esse termo poderia ser substituído por qual em que não há felicidade. Vamos lá, então. Que nos diz qual não há felicidade? Não tem lógica. Legal aqui? Não tem lógica. Esse termo poderia ser substituído por qual em que não há felicidade? Não. Então não pode, ok, gente? Então aqui não posso. Eu posso trocar o que pelo qual quando o que for pronome relativo. Por exemplo, a indústria do espírito no século XXI que nos diz. Aí eu poderia usar o que substituindo pelo qual.
Na verdade, cuidado, o qual, a palavra qual, quando for pronome relativo, ele é acompanhado de artigo. O qual, para falar masculino, e a qual feminino. Eu poderia falar a qual nos diz. Quem é que nos diz? A indústria. Então, que, pronome relativo, eu posso substituí-lo pelo qual. Quando eu não é pronome relativo, eu não consigo, em tese, substituí-lo pelo pronome qual. Ok, gente? Nosso gabarito, então, letra A. Aqui a banca cobrou questão de coesão, questão de funções do que, saber se é um pronome relativo ou se é uma conjunção integrante. Então não deixe de estudar esse assunto que é muito importante aí. Fico por aqui com mais um comentário.